capítulo 7. É assim mesmo? Graças a Deus. É assim? Amém. Graças a Deus. Capítulo 7. Perdão, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É assim? Vamos lá ver como é que fica aí. Está funcionando, né? Pronto. Capítulo 4 de Lucas. Amém. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos meditar sobre a grande batalha. José tem falado com a gente a respeito do livro do Apocalipse. E o que a gente vai meditar aqui hoje fala um pouco também acerca disso, a batalha da luz e das trevas. Essa batalha ela começou há milhares de anos atrás no céu, quando um anjo criado pelo Senhor, ele se opõe então à vontade do Senhor e por conta disso ele é expulso do céu e ele cai na terra com uma terça parte dos anjos, que hoje conhecemos como demônios ou espíritos imundos. É algo que deve trazer ao cristão extrema preocupação e também muita vigilância. Todo demônio, ele foi anteriormente um anjo. Então a gente tem que pensar nisso. Todo apóstata, ele foi um cristão algum dia. Ele fez parte de alguma igreja algum dia. O ímpio não pode apostatar da fé. O ímpio ele apenas vive em piedade, morre em piedade e passará a condenação eterna no inferno. Mas o apóstata é aquele que de alguma forma ele se aproximou do Senhor, mas ele preferiu o mundo. E esse pecado de apostasia, indubitavelmente, supera, de longe, a incredulidade dos ímpios. Eu gostaria de abrir com os irmãos, antes mesmo da gente começar o nosso texto, e eu gostaria de responder uma pergunta, que eu creio que deve ser respondida com toda seriedade, principalmente nos nossos dias atuais. Até onde um cristão pode ir? Até onde um cristão pode ir e voltar para Cristo? E aqui no livro de Hebreus a gente tem essa resposta. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 6. E isso faz parte da nossa exposição, porque, como eu disse a vocês, o Senhor Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele chega em Nazaré, ele prega para os seus, mas os seus não receberam, não simplesmente não receberam. Eles o odiaram, não simplesmente o odiaram, mas eles quiseram matá-lo. Então é importante que eu e você entendamos que se nós não vigiarmos aqui na igreja, Satanás vai plantar o joio. O Senhor Jesus, ele disse, contando uma parábola, que foi justamente quando os servos do bom Senhor dormiam, que veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. O Senhor Jesus, ele disse para nós que era importante nos acautelar, porque viriam lobos disfarçados de ovelha. Na qualidade de cristãos, nós precisamos tomar conta uns dos outros. Na nossa congregação local, sempre foi assim. Em 2000 anos de história da igreja, toda a congregação local bíblica é formada por cristãos regenerados que apacentam
apacentam-se uns aos outros em amor fraternal por meio da palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 4 de Lucas, que nós vamos meditar se Deus permitir, o Senhor Jesus ele chega na sinagoga, na igreja local, e havia um homem que estava endemoniado lá. E talvez aquele homem endemoniado fizesse parte daquela sinagoga por 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas antes da luz chegar, as trevas se sentiam bastante à vontade naquele lugar. A grande maioria das igrejas evangélicas hoje não há luz. Não há luz. Não há pregação evangélica dos púlpitos. Não há pastores apacentando ovelhas, mas há falsos mestres apacentando bodes. Nós já sabíamos que seria assim. Então é importante, irmãos, que você reflita acerca do que eu vou lhe falar por alguns minutos. Até onde você pode ir e ainda voltar. Por que isso é tão sério, irmãos? Porque muitos cristãos, principalmente nesse período de pandemia, se afastaram da igreja. Alguns ainda continuam se afastando, alguns ficam em uma brincadeira, tô quente, tô frio, tô quente, tô frio. E essas pessoas, elas não estão percebendo o perigo que está se andando. Aqui no capítulo 6 do livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele trata desse assunto com a seriedade que ele merece. A carta aos Hebreus tem esse nome porque todos vocês sabem que 100% dos primeiros cristãos, eles eram judeus. 100%. Mas quando a igreja foi avançando, em pouco tempo, a maioria dos evangélicos eram gentios, ou seja, não judeus. E os judeus começaram a se sentir preteridos em alguns círculos, e muitos se sentiram tentados a retroceder a fé judaica, abandonando a fé evangélica. Então o Espírito Santo move o autor dessa carta, que não se apresenta. Durante 1900 anos, a igreja defendeu que essa carta teria sido de autoria do apóstolo Paulo. Somente no século passado, os teólogos começaram a entrar em atrito, então não se tem ao certo qual seria o autor da carta aos Hebreus, que a gente sabe é que é um cristão que conhecia bastante o judaísmo. E ele mostra que o judaísmo, na verdade, era uma preparação para a fé evangélica e que retroceder ao judaísmo seria amaldiçoar a si mesmo em uma condenação perpétua. Então aqui no capítulo 6, no versículo 4, eu quero que você preste bastante atenção na primeira palavra do versículo. É impossível. Preste bastante atenção. É impossível. Se você puder grifar essa palavra, grife. É impossível. Eu quero que você entenda que existe um ponto na caminhada de qualquer evangélico. Um ponto que não está demarcado. Um ponto que muitas vezes você não vai enxergar. Em que você passa nesse ponto e aí você não pode mais voltar. Judas passou desse ponto. Saul passou desse ponto. Demas passou desse ponto. E eu quero que você pense nisso toda vez que o pecado bater na sua porta. Toda vez que vontades contrárias à vontade de Deus tentar reinar no seu interior, eu quero que você pense no que eu vou dizer a vocês essa noite. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, preste bastante atenção, os adjetivos que vão ser usados aqui, nenhum deles vai dizer que essa pessoa é regenerada, porque a característica principal de um regenerado é a produção dos bons frutos. Jesus diz, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore boa não pode produzir o fruto mau, porque ela é uma árvore boa.
Então ele diz, eles foram iluminados. A iluminação, esse adjetivo, principalmente no original, iluminar, significa colocar a luz em algo que estava obscuro. Então, o que o autor da carta está dizendo? Evangélicos são aqueles que em outro momento eles não sabiam a vontade de Deus, mas alguém pregou o evangelho para eles. E agora eles entendem que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Por meio do arrependimento e da fé, por meio de uma nova vida nele, os pecadores são salvos. Essa é a iluminação. Aqui não tem nada de místico, aqui é algo altamente prático. Eles foram iluminados, como no sermão do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2. Aquele grupo de pessoas foi iluminada. Olhe, vocês condenaram o autor da vida, arrependam-se. Isso é ser iluminado. Quantos de vocês aqui? Eu creio que todos vocês aqui, nesse sentido, já foram iluminados, até as crianças. Todas as crianças sabem que essa cruz aqui é justamente quantas vezes já foi dito que o nosso pecado está pregado em Cristo, com Cristo na cruz. Por isso não devemos mais viver uma vida para nós, mas devemos viver uma vida para Cristo, pois Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Nós fomos iluminados, irmãos. Nós já fomos iluminados. A vida cristã é difícil, você já sabia disso. Muitas pessoas estão se opondo, você já sabia disso. Minha vida material está de mal a pior, você já sabia disso. Não pode amar a dois senhores, não pode adorar a Deus e as riquezas, você não sabia disso. O irmão José aqui se afadigou durante muitas semanas nos ensinando o Sermão do Monte. E pelo Espírito ele foi impulsionado a fazer isso de novo e de novo e de novo. Nós já fomos iluminados. E provaram o dom celestial. Entenda uma coisa, irmãos. Deus é onipotente. Mas Deus não está em todos os lugares da mesma forma. O Senhor Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. O Senhor, Ele se apresenta de uma maneira diferenciada no meio do seu povo. Por isso que muitas pessoas que não são regeneradas, elas entram no ambiente da igreja e elas se sentem na presença do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver, por exemplo, o próprio Saul profetizou quando entrava entre os profetas. Então muitas pessoas entram nesse ambiente maravilhoso que nós estamos aqui hoje e se alegram. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Pessoas que estão seguindo o caminho de Cristo. Quantas pessoas já chegaram e disseram, meu Deus, eu encontrei a igreja de Atos. E essas pessoas foram embora. E elas não foram simplesmente embora, elas foram embora falando mal. E elas não foram simplesmente embora falando mal, elas foram embora falando mal e foram para uma outra igreja que faz e que defende tudo que ela anteriormente dizia e fazia o contrário. E provaram o dom celestial. Todos vocês aqui que estão na igreja, vocês já provaram essa alegria. Durante o culto, antes do culto, depois do culto. Quando a presença de Deus é sentida. Muitas vezes a gente chega quebrado, cansado, e a gente simplesmente fecha os olhos na cadeira, senta. E a gente sente a presença de Deus. Mas isso não significa que você é salvo. Não se iluda com isso. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Em que sentido, irmãos? O Espírito Santo ele pode usar determinadas pessoas. Por exemplo, se você for ver que diz assim no Antigo Testamento, e o rei Ciro, meu servo. Vocês sabem quem é o rei Ciro? Um homem ímpio, perverso, cruel, mas que Deus usou para libertar o seu povo do cativeiro babilônico.
Deus está usando pessoas nesse exato momento para que a sua vontade aconteça. Isso não significa que essas pessoas são salvas em absoluto. Vocês se lembram, como eu disse a vocês agora há pouco, do Sermão do Monte? Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, profetizei. Eles não poderiam fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Mas isso não significava que o Espírito Santo estava neles. Olha que coisa assustadora, irmãos. E provaram a boa palavra de Deus. Olha, irmãos, quando Jesus começou a pregar em Nazaré, vocês já viram, eu falei para vocês já algumas vezes, o pessoal ficou maravilhado. Quando João Batista pregava, Herodes ficava maravilhado. Rapaz, esse camarada prega bem. E quem foi que mandou matar João Batista? Herodes. E quem foi que quis jogar Jesus de cima do monte? O pessoal que ouviu ele pregando em Nazaré. Rapaz, que palavra maravilhosa. Mas uma coisa é quando nós estamos pregando de maneira subjetiva, outra coisa é quando o pregador cheio do Espírito Santo revela para nós o nosso pecado. Aí se você não for crente, meu filho, você fica com raiva da pregação e do pregador. É o que acontece muitas vezes aqui no nosso meio. Por isso que tem pessoas no nosso meio que já não gostam mais do pastor, que já falam mal do pastor, que já desejam mal. Mas é assim mesmo, a gente está acostumado com essas coisas. O Senhor Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Provaram a boa palavra de Deus. Todos vocês aqui, sermão após sermão, semana após semana, a gente diz, eu e o irmão José, que somos os ministradores aqui da igreja, se vocês não concordam com alguma coisa que foi pregada aqui no púlpito, prove biblicamente que estamos errados. Agora, se nós estamos corretos em relação àquilo que está sendo apresentado, e você não concorda, você está com problema. Isso é experimentar a boa palavra de Deus. Por exemplo, nós sabemos que nós devemos respeitar os pastores, amém? Amém. Vocês sabiam disso? Que os pastores têm que ser respeitados na congregação? Amém. Quantos de vocês respeitam o pastor? É sério? Nós sabemos uma série de coisas, irmãos, mas a gente não faz. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que se for acusar um pastor, tem que ter no mínimo 2 testemunhas, senão você fica calado. Vocês fazem isso? Então, irmãos, a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente pratica. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no capítulo 4 de Lucas, a gente vai ver o demônio falando. E o demônio conhece a palavra de Deus, treme diante da palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ele só não ama. E por isso ele é demônio. Mas os próprios demônios, eles estão na frente da maioria dos evangélicos, pois os demônios se submetem à palavra de Deus. E a maioria dos evangélicos não. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado para você não transpor essa linha divisória perigosa da apostasia. Que quando você atravessa, você não pode mais voltar, independente de você continuar na igreja até o seu último dia de vida. Você é um apóstata. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ó, quantos de nós, irmãos, já tivemos medo da morte, já oramos e o Senhor ministrou os nossos corações a respeito da eternidade. A gente sabe que a vida não termina quando o nosso corpo para de funcionar. Nós temos uma alma que vai ter que comparecer diante da presença de Deus. E então vai ter 2 destinos totalmente opostos: o céu, o inferno. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Até as crianças.
E a gente ainda enumera as desculpas para não estar vivendo segundo a vontade de Deus. Como se isso adiantasse alguma coisa. Por isso, irmãos, eu vou agora fazer a leitura completa. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, eles caíram. O que significa que eles caíram, irmãos? Eles retrocederam naquilo que eles professaram. Ele colocou a mão no arado e agora está olhando para trás. Meu Deus, será que sou eu que leio essa passagem? Maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Meu Deus! A seriedade. Aí a pessoa pensa, então eu não vou colocar a mão no arado. Meu filho, então é a mesma coisa. Você está amaldiçoado. É como a pessoa que diz, eu não vou ceiar porque eu estou em pecado. Você está amaldiçoado do mesmo jeito. Cuidado, irmãos. Se você caiu, levante-se rapidamente. Qual foi a mensagem da igreja de Éfeso? Vocês caíram. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra de onde caíste. E retorna. Se não, virei contra ti e removerei. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, porque o fato da gente estar numa igreja só nos torna mais responsáveis. Amém. Nós somos responsáveis. Deus é soberano, eu sei disso. Mas você sabia que você é responsável por suas escolhas? Que a responsabilidade de Deus, ela anda lado a lado, a responsabilidade do homem, ela anda lado a lado com a soberania de Deus. Não são opostos. O homem é responsável por tudo o que faz, fala, e também por aquilo que não faz e não fala. José falou aqui pra gente. Na terça-feira, Ezequiel, se eu mandar você falar isso e você não falar, o sangue dessas pessoas vai estar em sua mão. Mas eu não fiz nada. É isso. O seu pecado foi não fazer. Eu mandei você fazer. Então cuidado, irmãos. Omissão também é pecado. É por isso que eu não posso ser omisso. Eu prefiro ser odiado por aqueles que eu falo a verdade do que ser amado a custo de mentira. Como já diria um pastor do passado que morreu queimado, John Hus, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que enganá-los com a mentira. E caíram, sim, é impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento. Irmãos, entendam uma coisa, Spurgeon, ele tem uma frase que resume um pouco esse princípio. Ele diz, o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. Então o contexto é o seguinte, você está numa igreja bíblica, isso é um milagre. Jesus disse que achar a porta estreita já é difícil. Então você está numa igreja bíblica. Você está sendo ensinado. Você está sendo divinamente ensinado. E você não está obedecendo. Então não tem mais o que fazer. Não é milagre que vai fazer você se arrepender. A Bíblia diz que o arrependimento ele vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que se arrepender à medida que a palavra de Deus é ministrada em você. Ah, não, mas quando minha vida é assim, mas quando acontecer aquilo, não, nada disso. É impossível
que outra vez sejam renovados para o arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Quer dizer que Jesus tem que morrer na cruz de novo, irmão. Não basta o que ele passou há 2000 anos. Você quer que ele seja crucificado de novo? É preciso que ele faça mais o que por nós, irmão? O que ele fez há 2000 anos já não foi o suficiente. A gente ainda precisa de algo mais. Não, eu acho que eu preciso de algo mais. Eu preciso de um arrepio, assim, sabe? Eu preciso de um pouco mais, assim, de alegria, de um pouco mais, assim, de felicidade mundana. Eu preciso de ter os meus prazeres satisfeitos, Jesus. Você está crucificando de novo. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O que o autor está falando? Ele está repetindo o mesmo princípio que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Árvore boa produz um fruto bom, árvore má produz um fruto mau. A chuva vai vir para a árvore boa e para a árvore má. As duas árvores irão crescer. As duas árvores irão frutificar. Mas uma é boa e a outra é má. E o machado já está posto à raiz da árvore. E aí, irmãos, diante disso, você acha o quê? Já está na hora, não está, irmão? De começar a levar mais sério o nosso cristianismo. Por isso eu gostaria de iniciar agora a ministração em Lucas capítulo 4. Pastor, por que toda essa preparação? Para você entender o contexto do que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 4. Primeiro, Jesus já tinha pregado em Nazaré e as pessoas tinham tentado assassiná-lo depois do culto. Não por outro motivo, senão pela pregação. As pessoas ficaram ofendidas com o que Jesus pregou na igreja. Mas Jesus não permitiu que seu coração fosse endurecido e ele continuou no ministério, que sirva de exemplo para nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa semana os irmãos foram evangelizar uma pessoa, é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Isso chega a acontecer com o irmão José, que é o evangelista, junto com o irmão Quinho. São os dois principais evangelistas da igreja. Eles foram evangelizar uma pessoa e a pessoa saiu na janela e disse: estou dormindo. Foi isso mesmo. A pessoa veio até a janela e disse: hoje não, que eu estou dormindo. Irmão, a pessoa podia dizer qualquer coisa, não podia? Ô irmão, hoje não, estou um pouco cansado, estou um pouco doente, outro dia, semana que vem. Mas a pessoa saiu na janela e disse: eu estou dormindo. É sério, irmão? Então você percebe que há uma influência no mundo espiritual. Essa pessoa não daria essa desculpa a nenhuma outra pessoa. Só alguém que vai evangelizá-la. Para tentar endurecer o nosso coração. Mas não vai conseguir. Semana que vem os irmãos vão lá de novo. Antes. Talvez ele diga: agora está cedo. Agora não, que eu estou acordado. Agora não, que eu estou acordado. Não, mas ele vai, agora vai, agora vai. Os irmãos vão orar, o irmão Quinho vai jejuar. Meu Deus, vai jejuar. E desceu a Cafarnaum. Jesus foi para Cafarnaum. Ele estava em Nazaré e ele foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Olha que coisa linda. A impiedade dos perversos não mudou em nada a bondade de Cristo. Esse é o exemplo para nós. Foi expulso de um lugar, prega em outro. Determinada pessoa rejeitou, prega para aqueles que estão querendo ouvir. Oh. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha, irmãos, duas coisas é importante falar. Primeira coisa,
toda a autoridade da igreja, toda a autoridade do púlpito, procede da palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhuma denominação está acima da palavra de Deus. Por isso que a igreja católica ela é tão escrachada a apostasia do catolicismo romano. Infelizmente, muitos evangélicos caem na mesma cilada. Então, determinadas denominações pontuam alguns princípios que não se encontram respaldados na palavra de Deus e, portanto, não devem ser colocados lado a lado com a palavra de Deus. Devemos tomar cuidado com determinados costumes evangélicos, modernos ou mais antigos, que não encontram sua base nas Escrituras. Porque a autoridade, ela procede das Escrituras. Percebe, irmãos, na época de Jesus, por exemplo, havia um grande debate acerca do divórcio. E existiam dois grandes teólogos, por assim dizer, que pontuavam acerca dessa questão. Segundo a tradição, um deles tinha o nome de Hilel e o outro tinha o nome de Shammai. Um dizia que você podia se separar por qualquer motivo, inclusive se sua esposa fizesse uma comida que não lhe agradasse, se a aparência dela não te agradasse mais, você podia se separar. Você dava uma carta de divórcio e devolvia ela aos seus pais. Mas o outro dizia que não podia, a não ser por algo que fosse muito grave. E aí foram fazer essa pergunta a Jesus. Como foi que Jesus respondeu? Com as Escrituras. Vem cá, como foi no começo? Deus fez homem e mulheres? Deus fez mulheres e homem? Não, fez um homem e tirou da costela a sua esposa. Por isso ela é chamada de varoa, porque foi tirado da minha costela. Então o Senhor Jesus, ele responde a questão com a Bíblia. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, a sua autoridade que triunfou sobre Satanás procedeu da onde? Das Escrituras. Quando o Senhor Jesus esteve diante dos fariseus, ele disse: olhe, é a verdade que importa. E só era liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, toda autoridade, irmãos, ela procede das Escrituras. Segundo ponto, irmãos, a autoridade das Escrituras, ela só é autoridade verdadeiramente na vida prática de alguém se a pessoa obedecê-la. Satanás conhece as Escrituras, mas ele não obedece, ele não ama ela. Ele obedece a Deus, porque ele sabe que não pode, como criatura, se opor ao seu Criador. Mas ele não ama as Escrituras. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente se afasta das Escrituras, a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, o diabo se aproxima de nós. A gente fala muito de batalha espiritual. Esse tema tem sido um tema muito falado no meio da igreja evangélica, embora batalha espiritual seja algo muito simples. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? É assim que está escrito, né? Mas se você não se sujeita a Deus, você não conseguirá resistir ao diabo, e ele dominará sobre você. Essa é uma verdade. É uma verdade que está, sabe, intrínseca. Você tem que se sujeitar a Deus para conseguir resistir. E uma vez resistindo no poder de Deus, o mal fugirá. Mas você tem que se sujeitar a Deus. Por isso, olha que coisa interessante, irmãos. Versículo 33 do capítulo 4 de Lucas. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito ou de um espírito de demônio imundo. Olha que coisa. Aqui a gente vai perceber no decorrer da passagem, se você prestar atenção, que não era só um demônio. Porque quando ele responde, olha que coisa. O que temos nós contigo? Percebeu?
expulsar o demônio desse homem, ele não fala no singular, mas ele fala no plural. Então, do ponto de vista externo, você pensa que a pessoa está com um demônio. Ela está endemoniada. Mas são vários demônios. O que temos nós contigo. Mas o mais assustador, irmãos, desse ponto, é a ousadia do demônio de permanecer dentro da igreja onde Cristo está. Olha que coisa. O demônio não estava do lado de fora. Ele estava do lado de dentro. E, ao que a passagem indica, esse homem não estava visitando a sinagoga. Esse homem era um crente daquela sinagoga. E era uma pessoa endemoniada. Por que isso, irmãos, nos espanta? Porque a gente não sabe que todo não regenerado é, por natureza, um endemoniado. Você sabia disso? Ah, meu Deus, eu quero tanto ser regenerado. Meu filho, se você está querendo muito isso, é porque você já deve ser. Você tem que orar para que os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, seja cada vez mais evidenciado na sua vida. Mas se você não é regenerado, você é endemoniado. Não tem neutralidade nisso. Não tem. Eu sei que é algo assim muito difícil de se ouvir, mas é uma verdade. Que foi dita, inclusive, pelo próprio apóstolo João, na primeira carta dele. Filhinhos, nós sabemos que somos de Deus, amém? Mas o mundo inteiro jaz do maligno. Olha que coisa, irmão. E se você pegar a primeira carta, você vai ver que é o apóstolo João mostrando aos irmãos o que significa viver como um cristão verdadeiro e tomar cuidado com os cristãos falsos. E ele, nessa carta, inclusive, vai dizer a diferença entre Caim e Abel como símbolo disso. Vamos lá, rapidamente? 1 de João. Amém? Amém. 1 João capítulo 3, versículo 7. Irmãos, eu posso beber um pouco de água? Amém, amém, essa. Cada gole de água que eu tomo é 1 hora a mais. Eita glória, pega o litro todo. Todos acharam? Amém. 1 João 3,7, filhinhos, eu acho bonito essa fala do apóstolo João, né? O apóstolo João, ele fala como pai espiritual dessa geração, porque todos os apóstolos haviam morrido. Ele é o último apóstolo vivo aqui na terra, eles tinham morrido e ido para o céu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Olha que coisa, você prestou atenção? Vão tentar te enganar, não deixe. Sabe quem é que vai tentar te enganar? Todo mundo, inclusive você. Você vai tentar se convencer que você pode ir para o céu sem andar pelo caminho estreito. Você vai tentar se boicotar. Filhinhos, não vos deixei, não se deixem enganar. A ideia é, o engano está vindo e você precisa se proteger. Ele vai vir, ele está vindo. É como alguém dizendo para você, cuidado com a correnteza. Não deixa a correnteza te levar, porque lá embaixo tem uma grande cachoeira. Cuidado com a correnteza. Se ela te levar, você vai cair na cachoeira e vai morrer. Ah, mas é tão legal essa correnteza me levando. Filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha que coisa. Parece que ele está sendo redundante, né? Não. Ele está querendo mostrar para a gente uma coisa que às vezes a gente fecha os olhos para não ver. Meu Deus, você acha que você pode viver como ímpio?
e ter a salvação do justo. É isso mesmo. Quantas vezes José já falou aqui, você acha que você pode viver como Esaú e ser salvo como Jacó? É isso mesmo que você pensa. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que está vivendo corretamente, esse é o justo. Aquele que está lutando contra o mundo. Aquele que está lutando contra os desejos. Aquele que está esmurrando o seu próprio corpo. Aquele que cortou a sua mão, arrancou o seu olho. Ele está lutando contra o pecado. Está doendo. Ele está aqui na igreja. Ele está todo quebrado. Esse é o justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede. Do diabo. Então, se aqui na igreja a gente vê um irmão na prática do pecado e não faz nada, então você é do diabo também. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Até hoje eu não consigo entender como é que uma pessoa acha ruim quando o pastor expõe o pecado dela no púlpito. Eu não consigo entender como um crente acha isso ruim. É como você fazendo um teste de Covid e a pessoa dizer, não, você está com Covid, vai para casa. Você vai ficar com raiva da pessoa que fez o teste em você e que disse que você estava doente. Você vai ficar com raiva disso. A culpa é dele. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, se você está vivendo em pecado, irmão, deixa eu lhe ser sincero, você não está vivendo em comunhão com Deus. Amém. Um cristão verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Ele até peca. Mas ele peca lutando contra o pecado. E se ele cair, ele levanta, ele clama pelo Senhor, ele chora, porque o pecado nele é algo altamente doloroso. Amém. Glória a Deus. Mas alguém que se sente à vontade no pecado. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, que eu quero ser bem claro aqui essa noite. Como eu tenho procurado ser nas demais. Falta de amor é pecado. Vocês sabiam disso? Amém. Pelo menos está sabendo agora, né? Tem alguém que não está avisado? Quando Jesus disse qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse que era o quê? Amar a Deus e amar Ao próximo. Então, quando eu estou falando em pecado, não é algo subjetivo, não. É prático. Todo pecado, irmãos, ele de alguma forma, ele procede de você não estar amando a Deus como deveria. Uma pessoa que está amando a Deus como deveria, ele não vai viver em pecado. Ele não vai viver. Porque ele ama a Deus. Grande exemplo disso é Davi. Por que você acha que Davi procedeu daquela forma quando foi repreendido por Natã? Porque ele amava a Deus. Glória a Deus. Quando Natã disse, Davi, você magoou a Deus. Davi ficou tão triste, irmão. Como assim? Eu magoei a Deus. Por isso que quando Davi é exortado, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Davi, você pecou contra Batseba, você pecou contra Urias, você pecou contra a nação que esse é rei. Não, eu pequei contra o Senhor. Glória a Deus. Todas as demais pessoas são pecadoras como eu, mas eu pequei contra um Deus santo. E esse é o meu pecado, meu maior pecado. Se você tem essa consciência, irmãos, dificilmente você vai ficar em paz no pecado. Por isso que Davi, como a própria Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa convicção de que Deus é santo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você está entendendo a seriedade? Por isso, irmãos, eu vou te pedir em nome de Jesus, se você vê algum irmão em pecado, não faça vista grossa. Não finja que você não viu. A Bíblia diz, se você vê o seu irmão em erro, repreende-o. Sabendo que você poderia estar no lugar dele, mas repreende-o. Não trata o pecado como se fosse algo normal, porque o pecado não pode ser algo normal na vida do crente. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pastor, por que você está falando isso? Irmão, está na cara. O que a gente está lendo em Lucas 4? Um homem que congregava na sinagoga e ele está endemoniado. E ninguém sabia que ele estava endemoniado.
tem comunhão. É por isso, irmãos, quando uma pessoa diz que eu sou radical, fanático, coisas semelhantes, eu acho bom. Quando uma pessoa diz, olha, essa igreja, ela é bíblica demais. Uma vez uma pessoa disse na minha cara, eu achei até bom. Quando eu chego na igreja assim, eu sinto que parece que todo mundo é santo, só eu que não sou. E eu disse para essa pessoa, olha minha irmã, aqui na congregação, a começar de mim, ninguém é perfeito, mas todos nós queremos ser. Se você não quer, é claro que você não vai se sentir bem nesse lugar. Uma pessoa que quer viver em pecado, ela não vai se sentir bem no nosso meio. Ela não vai se sentir bem ouvindo esse tipo de pregação. Mas uma pessoa que quer ir para o céu, ela ama esse tipo de pregação. Glória a Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha, o diabo, o demônio que está lá, em Lucas capítulo 4, ele vive pecando desde o princípio. Aqueles espíritos malignos, eles pecaram no céu, você entende isso? Então não tem justificativa. Eu estou pecando porque eu moro numa casa onde todo mundo é ímpio. Eu estou pecando porque eu trabalho num lugar ímpio. Eu estou pecando por... Não! Você está pecando porque você quer. Não tem justificativa para o pecado. Adão e Eva pecaram no paraíso. Os demônios conseguiram pecar no céu. Não é o lugar, irmãos. Amém. É o coração. Glória a Deus. Por isso que Jesus diz, me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, ó. Você vai perceber junto comigo, que esse trecho que eu estou lendo com vocês está muito ligado com o trecho que a gente está estudando em Lucas 4. João está mostrando aqui por que Jesus se manifestou. E lá em Lucas vai falar sobre isso também no capítulo 4. A palavra manifestar significa revelar aquilo que já estava ali. Jesus sempre existiu. Ele, como Deus Espírito Santo e Deus Pai, é onipresente, onipotente, onisciente. Mas teve um momento na história que ele encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por quê? Por isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É o que está acontecendo naquela pequena sinagoga em Cafarnaum, em Lucas capítulo 4. É o que tem que acontecer toda vez que a gente vem aqui para a igreja. Terça, sexta, domingo, segunda-feira, lá em Código de Farias. Isso tem que acontecer. E se você está achando que eu estou exagerando, eu quero mostrar isso na Bíblia. Atos capítulo 26, rapidamente. Atos 26. O Senhor Paulo está dizendo aqui, pela terceira vez no livro de Atos, como foi o chamado dele. O autor desse livro de Atos é o mesmo autor do evangelho que a gente está meditando, que é o evangelho de Lucas. Versículo 16 do capítulo 26 de Atos. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés. Isso é Jesus dizendo para Paulo. Porque por isso te apareci. Esse chamado, irmãos, é para você e para mim. Se Jesus apareceu por nós, foi para isso aqui. Para te constituir ministro e testemunha. Todos nós, como falamos aqui nas últimas semanas, somos servos. Daí a palavra ministro, é aquele que serve. E testemunha, é a palavra martiria. Aquele que dá o testemunho, ainda que tenha que morrer, ele continua defendendo aquilo que ele viu e acredita. Para isso te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos. É isso que a gente faz aqui todo dia. A pregação é um constante abrir de olhos. É um constante iluminar. Vai iluminando aspectos que ainda estão obscuros da nossa alma, da nossa mente. Até que tenhamos todos a mente de Cristo. Amém. Esse é o propósito da pregação. Amém. Para lhes abrires os olhos e converterdes
das trevas para a luz. Você chegou aqui andando no caminho errado, então você tem que sair daqui na direção oposta, andando agora no caminho certo. Esse é o papel da igreja. Rapaz, eu cheguei na igreja, eu estava com a mente totalmente as coisas do mundo. Estava até pedindo, eu cheguei na igreja pedindo que Deus satisfizesse minhas concupiscências. Ó Pai, me perdoa. O pastor pregou ali, eu li, eu orei. O Espírito Santo me mostra que o caminho que eu estou seguindo é perigoso, é errado, é de morte. Por isso eu vou para o caminho correto agora. Esse é o papel da igreja. Antes do GPS, os navios, eles tinham um marinheiro responsável por ajudar o capitão na navegação. E esse marinheiro, ele tinha um aparelho chamado sextante. O sextante, ele via a localização geográfica do barco pelas estrelas, pelo céu. Então, todos os dias, muitas vezes, 2 vezes por dia, esse marinheiro, usando aquele aparelho, ele falava com o capitão para fazer pequenas correções de rota. Porque uma pequena correção, 1 grau na direção errada, você não vai chegar no destino certo. Então, é isso que estamos fazendo aqui agora. E os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás. Olha o poder de Satanás. Você sentiu lá fora? Antes de chegar aqui? Você sentiu o poder de Satanás hoje? Tentando te afastar da presença de Deus? Você está sentindo o poder de Satanás agora? Tentando te convencer que aquilo que está sendo pregado para você é um exagero. Nós erramos de 2 formas. Quando queremos acreditar que Satanás não tem poder nenhum e quando queremos dar a ele o poder que ele não tem. Mas as 2 formas são igualmente erradas. A fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Olha, a herança entre os que são santificados. O que o Senhor está dizendo a Paulo? Paulo, um monte de gente vai para o céu, viu, Paulo? Mas não é todo mundo, não. É os que estão sendo santificados. O apóstolo José. O irmão José tem nos mostrado aqui o livro do Apocalipse. Ele vai chegar no capítulo 22. Os que são santos, santifique-se mais ainda. Os que são santificados pelo quê? Pela fé em mim. Em mim quem? Em Jesus. E a fé em Jesus vem de que forma? Pelo ouvir e ouvir a palavra. Percebeu, irmãos? Por que esse demônio se manifestou na sinagoga quando Jesus começou a pregar? É o que acontece em qualquer igreja bíblica. Uma pessoa que não está regenerada, voltando agora para Lucas 4, ele pode até permanecer algum tempo, mas em algum momento ele vai se levantar contra aquele que é luz na igreja. É por isso, irmãos, não deixe que ninguém apague a luz que o Senhor acendeu em você. Se as pessoas disserem que você é um exagerado, que você é um puxa-saco do pastor, que você é isso, que você é aquilo, deixe. Você sabe quem você é. Sim ou não? Amém. Você tem que saber quem você é. Como o apóstolo Paulo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu não sei do seu depósito, eu sei do meu. Até aquele grande dia. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Só você pode saber disso. Versículo de número 33, do capítulo 4 de Lucas. Já estou concluindo. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito, de demônio, imundo. Olha como Lucas é detalhista. É um demônio e ele é imundo. A ideia de imundícia aqui, irmãos, não tem nada a ver com a sujeira física. A ideia de imundícia aqui tem a ver com pecado. É alguém que vivia em pecado e não tinha problema com isso. A igreja tem pessoas que adulteram e não tem problema com isso. A igreja tem pessoas que mentem e não tem problema com isso.
A igreja tem pessoas que maltratam uns aos outros e não tem problema com isso. Mas Deus tem problema com isso. A igreja está cheia de pessoas avarentas, que não tem problema com isso. Eu conheci muitas pessoas avarentas ao longo desses 10 anos de ministério. E a maioria dos avarentos, eles sempre diziam: não, pastor, eu não sou avarento, eu sou econômico. Não, você não é econômico, você é avarento. Eu vi uma notícia, rapidamente hoje, sobre um bilionário que morreu. E toda a fortuna dele está em bitcoins, mais de $1 bilhão em bitcoins, moedas digitais. Ninguém vai ter acesso a isso. Quanto trabalho ele deve ter tido para juntar essa quantidade de dinheiro? Ele morreu. Eu não precisava dessa história. Eu estou dizendo isso só para elucidar. Porque Jesus já contou sobre o homem que colheu muito. E ele não quis dividir, ele nem pensou nisso. Ele disse: é meu. Eu vou fazer um celeiro para mim, muito maior. E eu vou guardar porque é meu. E eu vou usufruir daquilo que é meu. A gente viu um bilionário recentemente que ele não tinha mais o que fazer, ele foi para a Lua. Tem outro que está querendo ir agora. Eles estão indo para a Lua, meu filho, mas daqui a pouco eles vão estar no inferno. E não precisa nem de, como é o nome daqui? Um foguete. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém está se levantando contra aquele que prega a verdade, você tem que se posicionar. O problema, irmãos, não é o grito dos perversos, é o silêncio daqueles que dizem que são justos. Não, eu concordo com o pastor, mas sabe como é? Eu não quero me indispor com o irmão. Não, eu não entendi. Então você está dizendo que o que ele está pregando é verdade, mas você não está disposto a ficar do lado dele. É, porque sabe como é, né? Não, eu não sei. Em algum momento, irmãos, você vai ter que se expor, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. A covardia ali, irmão, não tem nada a ver com medo de barata, com medo de rato. Não, não tem a ver com medo de elevador, com medo de avião, graças a Deus. A covardia ali está com o fato de você não querer se indispor com ninguém por conta da verdade. Como Jesus se indispôs e quase foi morto lá em Nazaré. E olha, era a sua própria casa, eram seus amigos de infância, ele podia o quê? Aliviar. Sabe o que foi que Jesus disse lá em Nazaré? Você sabe. Na época do profeta Elias, tinha um monte de viúva aqui. Mas Elias não foi enviada para ninguém do povo de Deus. Foi enviada para uma viúva de Sarepta de Sidom. Na época de Eliseu, tinha um monte de leproso. Mas quem foi que Eliseu curou de lepra? Naamã, o sírio. Você sabia, irmãos, que tem muitas pessoas, né? O ministério da internet, o ministério da comunicação, como queira chamar, algumas pessoas de outros estados que ouvem essa mesma ministração que você está ouvindo, e elas às vezes queriam estar sentadas no lugar que você está sentado, mas ela mora em outro lugar. Quantas pessoas mandam mensagens dizendo: aqui na minha cidade não tem nenhuma igreja bíblica. Já passou o desespero disso? A cidade tem 10, 20, 30, 40, 50 igrejas. Talvez a pessoa já tenha visitado todas elas. E uma é pior que a outra. E aí você tem uma igreja bíblica para congregar. E você não valoriza isso. É sério. Então você está endemoniado. Me desculpe a honestidade. Porque aquele que se opõe contra as obras da luz é porque é o quê? Trevas. Esse homem não tinha nenhum problema com o presidente da sinagoga.
Mas quando Jesus chegou lá para pregar, aí ele se rebelou. Olha, irmãos, 100% das pessoas que falam mal do pastor da igreja, nessa congregação aqui, 100% é por causa da pregação. Estou mentindo? Eu estou mentindo, irmão. Se eu tiver, eu vou levantar e dizer. É por alguma coisa que foi pregada. Não é por alguma coisa que foi feita fora. Não, foi pregado. E aquilo incomodou. Mas é verdade. Versículo 34. É o demônio que está gritando. Você nunca leu a Bíblia assim, não, foi? Eu leio a minha Bíblia assim, igual um doido. Porque é assim que está escrito. O seu A não está escrito AH e um exclamação? É. Pessoal que entende português aqui, significa o que isso aí? Ah! Não é isso não? Intensidade! Para quem entende, ó. Doutor José. Olha que coisa, o inimigo, ele não vai ficar quieto, ele se opõe, ele é diligente no que ele faz, em se opor à verdade. Quando a semente foi jogada à beira do caminho, as aves vieram devagar? Rapidamente. O que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Irmãos, deixa eu lhe perguntar uma coisa muito séria. Qual é a comunhão que pode existir entre luz e trevas? Antes da gente continuar aqui nesse texto, irmãos, eu preciso ir com vocês para 2 Coríntios. Olha, fique tranquilo que o toque de recolher é só 10 horas. Amém, é bênção. Não, aliás, eu acho que não tem mais toque de recolher, não. Tem? Não, o irmão Calmon tem ainda? Não tem mais não, pode ter vigília hoje, viu? Eba. O irmão Calmon que autorizou, viu? E ele está de camisa de botão, respeite. 2 Coríntios. Coitado de Calmon, bichinho, rapaz. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. É isso aqui, ó. É isso que a gente está estudando lá em Lucas 4. Eu quero que você perceba, o que eu estou me esforçando aqui para mostrar para vocês é como a Bíblia ela está em harmonia. Você percebeu que a gente abriu em Lucas, abriu em 1 de João e está tudo interligado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Irmão, em nome de Jesus, almas, corpo e espírito. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pastor, eu estou namorando com uma pessoa, não é crente não, mas estou evangelizando. Quando a pessoa me fala isso, é como até outro dia uma irmã me falou, pastor, a pessoa fica com medo de falar com você. Esse dia eu estava orando, eu acho bom. Porque isso é respeito. Tem coisas que as pessoas não vão falar com o pastor porque já sabe a posição dele. Olha, eu não vou nem comentar isso com o pastor, já sei que vai vir de lá para cá. Eu vou comentar com o irmão José, mais tranquilo. O irmão José me entende. Não. O irmão José vai dizer, não, o pastor falou. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não pôde. Não pôde. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Pastor, o negócio é o seguinte. Tem um amigo meu que quer abrir uma empresa de pintura comigo. Aqui na igreja tem um monte de pintor, já fez logo assim, olha. Quer abrir uma marcenaria comigo. Tem um problema? Ele é crente, mais do que você. Meu filho pode até não ter problema agora, mas vai ter muito no futuro. Porque ele vai tentar enganar o governo. Ele vai tentar enganar você. Pode ter certeza que ele vai tentar te passar para trás em algum momento. Cuidado! Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos em qualquer área.
Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Irmãos, aquele camarada estava dentro da sinagoga, mas ele era um incrédulo. Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Você está dizendo para o irmão, irmão, vamos viver assim, como está escrito aqui em Mateus 5, 6 e 7. O irmão diz que nada, varão, aí ninguém consegue. Como assim ninguém consegue? Então quer dizer que Jesus, você está me dizendo a mesma coisa que aquele que recebeu um talento. Você sabe por que aquele que recebeu um talento cavou e escondeu a moeda? Quando o Senhor voltou, o que foi que ele disse? Eu sei que o Senhor é homem rigoroso, que cobra o que não deu. Como assim não deu? Eu te dei um talento para você negociar. Então cuidado com aqueles que, dizendo-se irmãos, agem como ímpios. Com esses, nem com mais. Ah, mas aí, né? Não, mas aí nada. Você está dando uma oportunidade para a pessoa se arrepender e ser salva. Que harmonia há entre Cristo, você é de Cristo, amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Pastor, vai ter um culto ecumênico ali no meu bairro, o senhor vai? Eu não. Ô pastor, é para evangelizar. Ecumênico? Para os irmãos que não sabem, o culto ecumênico é quando você junta tudo e bate no liquidificador e dá um demônio. Não, irmão. Ah, então pastor, cuidado que o senhor vai responder um monte de processo, né? Porque hoje em dia, se você falar mal de outras religiões, meu filho, a gente já leu de cristão que foi morto, queimado, esquartejado, responder um processo é bobagem. Deixar de falar a verdade. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Como é que pode? Você passa e vê o crente da igreja gargalhando com o incrédulo. Mas, rapaz, estão falando de quê? De Deus é que não é. Ah, varão, o que tem de mal? Mal, velho. Aí eu também já assim, Jorge. O Satanás também acha, Jorge. Você já imaginou você chegando lá no céu e Jesus olhando para você e dizendo, meu filho, olhe, você foi santo demais. Você foi tão exagerado. Para que ser santo assim? Porque você não se sujou um pouquinho com o mundo. Eu não ia nem ligar. Você acha que Jesus vai dizer isso para você? Pois parece que é o que muitos evangélicos estão ouvindo. Eu não vou nem ligar se você se sujar só um pouquinho. Olha, não suje demais também, viu? Não vai calhar. Mas se você se sujar só um pouquinho, aí eu não ligo. O santo... Que união há entre o crente e o incrédulo. Meu Deus do céu, parece que está desatualizado, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Que ligação. Até hoje as pessoas querem ligar o que está desligado. Só quem pode ligar é Deus, senão é gato. Cuidado. A palavra religião vem do latim religare, que é algo que estava cortado, a comunhão de Deus com o homem. E Cristo é o caminho da reconciliação, da religação. De maneira que a verdadeira religião é Cristo. Então ele diz mais aqui, porque nós somos santuário de Deus. Você tem consciência disso, irmão? Que vocês, plural, nós aqui somos mais importantes do ponto de vista espiritual do que o templo de Jerusalém. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso?
O que representava a presença de Deus naquele tempo era a arca. O que representa a presença de Deus nesse lugar é o Espírito Santo de Deus em nós. Você entendeu como isso é muito maior? Por isso que para essa mesma igreja, em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz, cuidado, se vocês tentarem destruir a minha igreja, Deus destruirá vocês. A semelhança de como ele destruiu o templo. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Isso é igreja. Igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. E feliz é a nação do Deus de Israel, Senhor. Isso é igreja. Nós somos uma nação santa, um povo adquirido, sacerdotes reais, pedras vivas, não pedras mortas, pedras vivas. Por isso, retirai-vos do meio dele. Não é o ímpio que tem que sair, não, é você que tem que sair. Eu sou crente, eu não participo disso, não. Eu não. Pode tirar meu nome dele. Retirai-vos do meio dele. Separai-vos, separai-vos. A própria ideia de santidade, separação. No original, a palavra santo, tanto no grego quanto no hebraico, dá a ideia daquilo que é cortado de um todo e separado para Deus. A palavra hagios, no grego, se eu não me engano, é a palavra kadosh, no hebraico, dá a ideia disso. Por isso, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você acha isso pouco? Ser chamado de filho de Deus, você acha isso pouco? É por isso, irmãos, que agora eu quero concluir aqui, voltando para Lucas. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. O demônio está ensinando para um monte de crente que para ser cristão tem que ser de verdade. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera, muito direta para você. E eu quero que você pense e responda para você mesmo. Você é crente de verdade? Talvez essa seja a última oportunidade antes da arca fechar. Antes da porta fechar, o noivo entrar e as virgens nécias ficar do lado de fora. Talvez você pode passar 10 anos aqui na igreja a partir de hoje, mas hoje foi o último dia que Deus falou com você diretamente. Cuidado, irmão. Que temos nós contigo. Quem está dizendo aqui é um grupo de demônios. Lá em Tiago, capítulo 2, Tiago era pastor da igreja, da congregação de Jerusalém. Tiago está escrevendo para os seus irmãos e para os demais da sua época e está dizendo, vem cá, vocês acham que só porque acreditar que Jesus é Deus, está todo mundo salvo? Não é assim não. Cadê as obras? Cadê as boas obras que foram de antemão preparadas para que andássemos nelas? Vamos estar em Efésios capítulo 2. Cadê? Você diz que tem fé? Cadê? Deixa eu ver. Me mostra aí. É como quando você para numa blitz e aí o policial guarda, ele diz, sua carteira de motorista. Olha, acredite que eu tenho uma. Não está aqui comigo, mas acredite, eu tenho uma. E não está vencida. Acredite em mim, rapaz. Olha minha aparência, como eu tenho uma aparência boa. Eu não, né? Vocês. Acredite. E cadê o documento do carro? Acredite que ele é meu. Acredite. É meu. E o IPVA está pago. Em dias. Pode acreditar no seu guarda. Vocês fazem isso, irmão?
frente. Igual lá no Éden. Isso não é novo não, irmão. Quero mostrar a vocês como isso daqui está tudo interligado. Vocês se lembram quando Adão e Eva pecaram em Gênesis capítulo 3? O Senhor perguntou a Adão: ô Adão, eu não disse, Adão, que vocês podiam comer de todo o fruto do jardim. Só não podia comer dessa árvore que está aqui no meio. A mulher que tu me deste, a culpa é tua, viu, Deus? A culpa é do pastor que não está orando como deveria. Aí foi perguntar a mulher, né? Ô Eva, você também sabia, Eva, que não podia comer. Ah, foi o diabo. Ele me enganou. Ele enganou, não foi? Mas ele botou a fruta na sua boca? Ou foi você que pegou e comeu? Perceba que a gente vive assim. Quando a gente peca, a gente vive botando a culpa em Deus ou no diabo. Aí o diabo: serpente! A serpente não disse nada. Disse: eu sou pecador, fui eu mesmo, enganei, eu sou enganador. Você percebeu? O único que foi honesto foi o cão. Rapaz! Lá em Gênesis capítulo 3, o único que foi honesto foi a serpente. Aqui é a mesma coisa. Na sinagoga, os demônios estão sendo sinceros. Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ó, a gente não quer nada com você, viu, Jesus? Por isso que, como dizia um pastor puritano do passado, ele diz: olha, irmãos, sejamos sinceros. Se você ler a Bíblia, você só pode ter duas posturas. Ou você acredita e pratica, ou você não acredita e coloca ela de lado. Agora, você lê a Bíblia, escolhendo o que você quer acreditar e rejeitando o que você não quer acreditar, é algo que nem os demônios ousam fazer. Já imaginou isso? Porque a gente está superando a perversidade dos demônios. Olha, irmãos, quando eu leio textos como esse, eu fico assustado. O primeiro homicídio foi no final de um culto. Se você pegar as guerras ao redor do mundo, a maior parte de todas as guerras que aconteceram ao redor do mundo tiveram motivação religiosa, sabia disso? Um monte de gente que diz que está matando por Deus, por Alá, por sei lá o que é. Agora, eu te pergunto, irmãos, será que a nossa fé vai continuar sendo inferior à dos demônios? E para concluir, irmãos, eu já passei do horário, como é de praxe. Mas para concluir aqui, o que faz uma fé ser diabólica e uma fé ser divina? A fé divina, irmãos, não é só as obras. Preste bastante atenção, porque se você olhasse para a vida de um fariseu, do ponto de vista externo, ele produzia boas obras. A ideia que está aqui é a ideia do amor. É a mesma ideia de Gênesis capítulo 4. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel amava a Deus. E aquela oferta era só o quê? Uma demonstração desse amor que ele sentia. E Caim não amava a Deus. E a sua oferta era uma demonstração que ele não amava a Deus. Aí eu quero te perguntar agora, e a sua vida? É uma demonstração que você ama a Deus ou ao mundo? Os demônios sabem qual é o lugar deles. A pergunta nessa noite é: e a gente sabe qual é o nosso? Nessa grande batalha entre luz e trevas, de que lado estamos? Você vai voltar para casa. Você vai dormir essa noite em nome de Jesus. Mas vai chegar um dia em que não vai ter mais cama para dormir. Não vai ter mais aonde a gente se esconder de Deus. Não vai ter mais desculpa
E a gente vai estar diante do Senhor Jesus. E aí? Aqueles mesmos, os mesmos que falaram tão mal do pastor, eles vão estar lá. E Jesus vai dizer, vem cá, você se lembra de um doido que eu botei lá para pregar para vocês? Ele abria a Bíblia todo dia lá e lia, ensinava. Você achou alguma coisa errada naquilo que ele estava ensinando? Não, ele estava ensinando tudo certo. Por que você não obedeceu? Ah, porque ele falava gritando. Porque o microfone, ele dava microfonia. Ah, eu não obedeci? Ah, sei lá, Deus. O Senhor que sabe, o Senhor que é Deus. Você acha que você vai falar isso mesmo? Você acha que você vai conseguir falar alguma coisa na presença daquele que até a morte se esconde? É verdade. Bom, o tempo de arrependimento é agora. É verdade. Se você não se arrepender agora, diante de pregações como essa, como a de terça, não lhe resta mais esperança. Não crie falsas expectativas. Não, eu vou chegar aqui e aí vai ter um dia que esse telhado aqui, ele vai destelhar. E aí nesse dia eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não vai ter esse dia não. Vou logo lhe adiantando. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Escândalo para alguns, loucura para outros. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? É o poder de Deus. Você entendeu o que está escrito em Hebreus 6? Glória a Deus. Você entendeu o que está escrito em 1 João 3? Você entendeu o que a gente leu aqui em Lucas 4? Você entendeu o que aconteceu em Gênesis 3, em Gênesis 4? E agora? Diante dessas verdades que estão descortinadas para você, você vai continuar vivendo em pecado? Você vai continuar buscando dinheiro? Você vai continuar criando justificativas na sua mente para não viver da maneira como Deus manda? É sério. Nem os demônios têm tamanha ousadia. Que o Senhor nos socorra, irmãos. Amém. Que o Senhor nos socorra. Glória a Deus. Porque eu digo para você, só o fato de você ter uma Bíblia no seu idioma é um privilégio que tem irmãos nossos que estão orando para ter. Você sabia disso? Não sei se vocês já viram um vídeo na internet da Bíblia chegando, acho que na China. Os irmãos pegam uma Bíblia pequenininha, não é grande como a minha, que tem comentários. Não, uma Bíblia pequenininha no idioma deles, e aí vai ser distribuído, cada um pega, começa a abraçar, beijar e abraçar. Ele agora pode ler a palavra de Deus no seu idioma. Ele pode dormir com ela. Ele vai poder obedecer a Deus mais agora. Porque a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente pode agora guardar no nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. É verdade. Ah, é tão chato. Quando o pastor começa a pregar, eu já sinto logo que ele vai demorar. Já sinto. Parece que ele não tem sensibilidade, que a gente ainda vai voltar para casa. Irmão, em nome de Jesus, eu desejo que você não tenha casa aqui nessa terra, que a sua casa seja no céu. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, obrigado. Quem precisava mais ouvir isso sou eu. E o Senhor sabe da responsabilidade que eu tenho como ministro que o Senhor colocou nessa congregação. Não me deixa, Senhor, me acovardar diante das inúmeras oposições e provações. Mas me ajude e ajuda também os meus irmãos a continuarmos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos manda, cada vez mais santos, cada vez mais limpos,
pois é assim que tem de ser, pois é assim que o Senhor disse que tem de ser. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a viver a vida que glorifica o Teu nome, porque inevitavelmente, quando o Senhor estiver feliz conosco, nós viveremos de forma feliz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos macários, bem-aventurados. Não na bem-aventurança que o mundo nos oferta, mas na bem-aventurança que vem em virtude do andar com Cristo por meio do caminho apertado. Depois de ter atravessado a porta estreita, tivemos que deixar o orgulho para trás, o egoísmo para trás, a avareza para trás, a idolatria para trás. Mas valeu a pena, Senhor. Ajuda-nos a completar a carreira. Ó Senhor, eu oro por aqueles meus irmãos e irmãs que estão esfriando na fé, que em nome de Jesus eles voltem o mais rapidamente para o braseiro e sejam mais uma vez, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito. Amém, Jesus. E operosos, diligentes em toda boa obra. Ó Deus, eu oro pelos irmãos que o Senhor já tem colocado a vontade de Te servir na nossa congregação. Capacita-o, Senhor. Não na capacidade do mundo, mas na capacidade que vem do alto. Para que façamos tudo de maneira boa, perfeita e agradável para Ti, Senhor. Como um culto racional, onde ofertamos a nós mesmos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a vivermos como luz e não mais como trevas. A vivermos como filhos de Deus e não mais como filhos do diabo. Livra-nos, Senhor, de toda a idolatria. Livra-nos, Senhor, de toda heresia. Que muitas vezes nós nos deixamos seduzir porque elas são aprazíveis para a nossa carne. Mas nos ajuda a entender o quão caro isso vai ser, Senhor. Pois a carne e o espírito militam um contra o outro. Ó Senhor, enche-nos nessa noite a alegria da salvação. Ajuda-nos a enxergar o privilégio de estarmos aqui. Amém, Jesus. Glórias a Ti. Diante de Ti. Ó Deus, estamos no lugar onde reis e profetas queriam estar. Obrigado. A casa do Deus vivo. Obrigado, Deus. Com a Tua palavra acessível a nós. Obrigado, Deus. Senhor Jesus, que nós não sejamos ingratos. Como aqueles que, uma vez tirados do Egito e sustentados com o maná, falaram mal do maná e desejaram no seu coração voltar para o Egito. Livra-nos, Senhor, dessa loucura de desejarmos o mundo. É assustador, Senhor. É assustador abrir os nossos olhos e enxergar o mundo invadindo a igreja. Mas que isso não aconteça, Senhor, no nosso meio. Ajuda-nos a sermos o que temos de ser, uma Assembleia de Santos. Amém, Jesus. Aonde aquele que é santo, 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 passeia no meio de nós. Amém, Senhor. Que seja assim, Senhor.
seja assim. Até o grande dia em que nós nos encontraremos contigo, não em desespero, mas em alegria. Porque completamos a carreira, combatemos o bom combate e guardamos a fé. Ó Senhor, que esse seja o nosso epitáfio. Que essa seja a nossa frase de despedida, Senhor, quando o Senhor nos chamar. Assim como o Senhor chamou Enoque. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo aqui na terra. Amém, Jesus. Para que possamos viver contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. Domingo, 9h30. Amém? Amém. Glória a Deus.